E quais são os critérios diagnósticos do DSM-5, do DSM-TR, para transtorno por uso de álcool? Pensa comigo, né? O paciente que tem um transtorno por uso de álcool, ele vai ter um uso problemático de álcool, um padrão de uso problemático manifestado por alguns dos seguintes critérios num período de 12 meses. Pelo menos 2 critérios. Primeiro, o álcool é frequentemente consumido em maiores quantidades ou por um período mais longo do que o pretendido. Por exemplo, o indivíduo vai para um chá de bebê e resolve tomar uma cerveja, mas não consegue parar na primeira cerveja e toma 5, 6 cervejas, num ambiente que não era tanto para isso, diferente de um bar, por exemplo, uma balada. Então, quer dizer, ele não está conseguindo ter um controle ali, né, da quantidade, ou ele está perdendo muito tempo num determinado ambiente. Ele senta para tomar uma cerveja num bar e ele passa a noite inteira. Além disso, o segundo ponto, desejo persistente ou esforço mal sucedido para reduzir ou controlar o uso de álcool. Talvez ele já tenha percebido que aquele uso está sendo prejudicial, as pessoas já estão falando, a família já está falando, e ele tem um desejo, ele tenta reduzir, mas não consegue. Terceiro, muito tempo gasto em atividade necessária para obter álcool, ou na utilização do álcool, ou para se recuperar dos efeitos. Passar muito tempo bebendo, isso daqui serve também para o álcool, mas é muito para outras substâncias, né? O indivíduo precisa se deslocar para conseguir uma substância, ele perde muito tempo comprando, então isso é um critério também, e também na recuperação dos efeitos, né? Da ressaca, por exemplo. Quarto, fissura, que é um desejo intenso de usar a substância, ou na necessidade de usar o álcool. Quinto ponto, problemas no trabalho, na escola e em casa. Então, o álcool começa a caráter de previsibilidade, né? Então, de invasão na vida do indivíduo. Começa a atrapalhar no trabalho, perde o rendimento, começa a ter desentendimentos em casa. O paciente que é estudante, ele tem problemas acadêmicos, quer dizer, ele começa a gerar um prejuízo mais objetivo mesmo na vida dele. Sexto ponto, ele mantém o uso do álcool apesar dos problemas interpessoais ou sociais. Quer dizer, tem problemas, como a gente já falou, mas ele continua usando. Sétimo, importantes atividades sociais, profissionais ou recreacionais são abandonadas ou reduzidas em virtude do álcool. O que isso significa? Significa uma redução do repertório do paciente. Antes ele gostava de se encontrar com os amigos, de estar com os filhos, de estar com a esposa, de fazer uma atividade física, de ter uma atividade cultural. De repente o álcool começa a invadir esse tempo, o repertório dele vai ficando cada vez mais limitado e ele fica mais voltado para esse uso. Oitavo ponto, uso em situações que representam perigo para a integridade física. Então vamos colocar o uso de álcool na direção, ou alguém que dirige uma máquina, que opera uma máquina, ou uma gestante, por exemplo, né? Então eles continuam usando apesar do risco. Também esse uso é mantido por conta de um problema físico ou psicológico. Então vamos supor que o paciente tem uma hepatopatia alcoólica e ele mantém esse uso. E 10, tolerância, que é o aumento do número de doses para ter o efeito desejado. Por fim, abstinência, que é manifestada por alguns dos seguintes aspectos, que é a síndrome de abstinência do álcool, e o álcool ele acaba sendo consumido para aliviar ou evitar os sintomas de abstinência.